Esse tema, eu já venho pensando sobre ele, pensando, repensando, pensando, repensando desde março. Eu não estava entendendo bem por que da insistência desse tema, mas a gente vai vendo o que acontece na sociedade, ao nosso redor, e ver que juntos nós vivemos momentos felizes, momentos menos felizes, de formas que o conteúdo em si talvez seja ele totalmente ou quase totalmente conhecimento de todos. O tema que eu exprimi através dessa frase, o tema é o progresso, mas, como sempre, eu gosto de fazer algumas provocações. Vejam que no final da colocação tem dois símbolos aí, um afirmativo e outro interrogativo. Então, para alguns pode ser uma afirmação e para outros, talvez, uma interrogação, uma dúvida. Nisso aqui a gente vai concordar. Acredito que todos nós aqui desejamos um mundo melhor, uma terra melhor, um planeta melhor para vivermos. Um mundo só de felicidade. Mas até agora nós vivemos momentos mais felizes e momentos menos felizes. Faz parte do nosso momento terreno aqui. Contudo, para transformar esse mundo, nós temos que ter certeza, enquanto espírito que somos encarnados nesses corpos que nós estamos, nós precisamos evoluir, todos. Que é preciso que os espíritos que estão ligados a esse mundo se transformem para que o mundo também possa transformar-se, progredir, evoluir. E isso nos foi colocado de forma até didática por uma das pessoas já desencarnada, mas que eu considero talvez um dos grandes espíritos encarnados entre nós em termos de divulgação da doutrina espírita, da verdadeira doutrina espírita, foi o professor José Herculano Pires, um paulista, fez um trabalho muito bonito, tem uma obra, quem não conhece deveria conhecer, deve conhecer, com quase uma centena de publicações. Não menos ele, o Jorge Risini foi um jornalista que conviveu com ele, com o Chico e com o Valdo Vieira, o denominou apóstolo de Kardec. E ele coloca nesse livro, curso dinâmico do Espiritismo, de Espiritismo, uma indagação: que elementos são fundamentais para transformar o nosso mundo num mundo melhor, mais belo? E ele coloca três elementos. O grande mestre Emmanuel, nós vamos ver mais à frente, ele faz uma colocação um pouco até põe mais um elemento, mas é compreensível que José Herculano, como estava encarnado, colocasse dessa maneira: amor, trabalho e solidariedade. E aí eu peço que, nesse momento, todos nós olhemos com nossos olhos do cérebro para o mundo em que nós estamos, esse mundo, essa grande família hoje global, efetivamente global. E esses três elementos, minha gente, nós encontramos várias vezes colocados nas diversas obras do professor Rivai, que compõem a base da nossa doutrina. No Livro dos Espíritos, lá da terceira parte, nas leis morais, que tem lá os 12 capítulos, tem dois que estão extremamente ligados ao tema que nós estamos propondo essa reflexão de hoje, que é a lei da sociedade, é a lei do progresso. Eu sempre gosto de ouvir o Saraiva nos termos que ele sempre que faz as suas colocações entre nós, ele sempre tem um viés social. Eu acho interessantíssimo isso, porque às vezes eu percebo isso muito nos estudos que eu tenho a oportunidade de participar, que às vezes nós abolimos do estudo a questão social e ela está integrada, uma vez que nós estamos encarnados a esse processo de transformação social. Então, essas duas leis, elas estão extremamente interligadas, ou seja, a lei do progresso é uma coisa estritamente associada ao processo de transformação social dos seres que aqui estão encarnados e os desencarnados que a eles estão ligados. No capítulo 7 da Lei de Sociedade, já é colocado para nós uma interdependência clara, quando Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algo de divino, algo de uma ordem, de uma lei mais geral? Ora,
Nós sabemos que sim, né? E aí, o grifo é meu, a resposta começa assim: o homem tem que progredir. Isolado, ou seja, como se vivesse numa ilha isoladamente, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Somos todos imperfeitos. Então, nós precisamos um dos outros, como se fosse numa grande colmeia, todos interdependentes um dos outros. É o que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E, complementando, no item 2, Marcha do Progresso, ela conceituado progresso é realizado pelo interrelacionamento dos seres no mundo que habitam. Isolamento não leva a nada, leva a estacionamento. A gente pode, por vezes, por uma questão reflexiva, nos afastarmos. Jesus fazia muito isso, que era justamente para desenvolver processos característicos do espírito que lhes permitem resolver demandas. O que mais se desenvolve ajuda o menos desenvolvido. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque a gente vê essa colocação, pode pensar em melhor e pior, né? Mais e menos. Não, não é isso. O que acontece é que o que mais se desenvolve é aquele que já conseguiu internalizar, ter a praxe das leis divinas, intensidade maior do que o outro, vai ajudar aquele outro a também fazê-lo. E qual a finalidade disso? É aprender a amar e evitar grandes desníveis de progresso, de evolução. Ou seja, sobretudo, é evitar a relação de dominância de um ser sobre outro, pois que nós fomos criados pelo mesmo Pai e igualmente. O que varia é a velocidade do progresso espiritual, de modificação perispiritual. No item 4 vem uma coisa que vai nos mostrar algo que a gente possa comparar com a nossa vivência nesse mundo atualmente. Eu já estou me preparando para o final dessa encarnação, já tive uma certa vivência e gosto muito de vez em quando estar olhando para trás, ver o que aconteceu e o que acontece hoje. Nesse item 4 chamado civilização, são arrolados indicadores de uma nação civilizada. Ou seja, os indicadores que mostram que está havendo um progresso daquele grupamento de encarnados, de espíritos encarnados. E cita então lá, primeiro, numa sociedade, uma nação civilizada, há o crescimento da fraternidade cada vez mais, da caridade, a redução do egoísmo e do orgulho. Aí eu peço a vocês mais uma vez para olhar para o nosso tecido social global. Como é que nós estamos vivenciando hoje? Hábitos mais intelectuais e morais do que materiais. A inteligência se desenvolve com maior liberdade. A ausência de preconceitos de casta e de nascimento. Vivência harmoniosa da diversidade, da variedade. Como é que nós estamos, hein? E aí eu abri o dicionário. Lei do progresso. Qual o significado dessa palavra progresso? Nessas 5 acepções que aí estão colocadas, nós vamos verificar que existe uma palavra que eu poderia sintetizar numa coisa só: dinâmica. Dinâmica. Aliás, está no título do livro lá do professor Herculano, né? Dinâmica. Nada é parado, nada é estático. Então, progresso tem a ver, se é dinâmico, tem a ver com transformação. E se tem transformação, tem a ver também com evolução, uma das características fundamentais do espírito. E se tem evolução, tem a ver com as leis da natureza. Há um sistema, existe algo ordenado em função de leis. São as leis da natureza ou leis divinas, de Deus. Então, existe um controle. É um controle que é feito por leis. E aí,
Esse barulho que é feito aqui é para nos lembrar da nossa origem. É como se fosse um Big Bang dessa ciência fragmentária do homem, que ele já até desconfia que não teve Big Bang. Então, minha gente, todo mundo conhece isso aqui quando a gente começa a estudar doutrina. Esse Deus, Criador eterno, criou, cria e criará sempre. Daí a gente pode concluir que não existe só universos, os universos são criados e transformados, criados e transformados. É eterno, não teve início nem vai ter fim. Deus criou, cria e criará sempre princípios espirituais e princípios materiais. E esses, em função das leis da natureza, não importa onde, estarão se transformando. E Deus para nós, minha gente, não é aquele velho barbudo que está pintado naquela capelinha de cerca de 300 metros quadrados, situado lá entre o Museu do Vaticano e aquele grande espaço da Basílica. Deus para nós, efetivamente, espíritas, não é isso. Deus para nós é o que está explicitado, é um dos grandes consolos que eu tive nessa vida, foi aprender isso, que é Deus. Veja com muita propriedade, o professor Rivário não perguntou como é Deus, nem o que é Deus. Perguntou o que é Deus, ele relativizou. E até certo comum nas palestras eu vejo grafado, escrito, o que é Deus, porque é tendência nossa, a gente quer definir tudo, caracterizar tudo, entender tudo, mas ainda não nos é dado isso. Mas um dia a gente chega lá, como Jesus chegou. Então, que é Deus, a inteligência suprema que tudo originou, origina e originará sempre. Nós, um dia, fomos um princípio, mas nos transformamos, progredimos, evoluímos, transformamos em espírito. E o que nós somos em verdade? Kardec também perguntou como podemos definir o espírito? E recebeu a resposta. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação e ocupamos os universos além desse mundo material, não só aqui. E qual é a meta nossa, encarnados nesses corpos aqui? É a perfeição, como Jesus, uma perfeição relativa, uma vez que a absoluta só do nosso Criador. Simples e ignorantes, perdão, criados fomos, vamos nos transformando cada vez mais, diafanizando o nosso perispírito à medida que conseguimos vivenciar mais as leis divinas e um dia chegaremos onde Jesus está. Né? E aí teremos essas respostas todas que nós temos ansiedades em obter através do progresso intelectual e do progresso moral. Nós estamos aqui hoje nesse mundo, por enquanto ainda, confronte a lei divina, acertando e errando, mas estamos escolhendo. Nós temos uma coisa que, enquanto princípio espiritual, nós não fazíamos de maneira consciente, que é a possibilidade de fazermos escolhas a cada momento, exercendo, assim, o chamado livre-arbítrio e progredindo. Embora até a gente pareça que em alguns momentos nós estamos retrogradando, não, nós sempre vamos progredir, nós não voltamos para trás. É um outro grande consolo daquele que começa a vivenciar a doutrina dos espíritos. Nós sempre iremos para frente, crescendo intelectual e moralmente, mas sempre de forma integrada. Nós, esse mundo. Nós entre nós com esse mundo. É assim, na essência, a dinâmica do progresso na Terra. Desde a criação, segundo a ciência do homem, ainda muito incipiente, né, há cerca de 5 bilhões de anos do tempo aqui, da gente aqui que vive na Terra. Mas as formas de vida mais simples, desde aquelas formas de vida que nem organização ainda tinham completa, para uma evolução, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, 2 bilhões e meio a 3, não sei, a turma ainda não tem uma certeza absoluta, e os seres foram surgindo e se transformando. Nós encarnamos em quantos desses corpos, em quantas vezes, em quanto tempo do tempo daqui. Mas hoje estamos nesses corpos aqui à direita, chamado Homo sapiens.
Mas há milhões de anos atrás, talvez estivéssemos aqui há uns 7 milhões de anos atrás, num corpo desse aqui, ó, o Australopithecus erectus surgiu lá na África, que tinha um cérebro de aproximadamente meio litro de volume. E hoje, esses copos que nós estamos agora ocupando têm cerca de 1,5 litro. E qual é a relevância disso? Ora, se nós precisamos, através dos corpos, nos relacionarmos e aprendermos, o cérebro tem uma participação importantíssima, porque ali estão células que estão ligadas aos nossos perispíritos, né? E que ali se reúnem todas as sensações do mundo que nós estamos, fazemos análise daqueles estímulos, tiramos conclusões e escolhemos. Ora, então aqui existem redes de neurônio no cérebro. Se nós temos meio litro, a nossa capacidade de análise, de conclusão e, consequentemente, de escolha é infinitamente menor de um corpo que nós possamos estar ocupando com 1,5 litro, porque tem uma rede neural muito maior. Só que essas redes neurais, elas se desenvolvem, início da nossa encarnação, elas são ainda muito pouco efetivas, como também agora, no final da nossa encarnação, elas começam, a gente não consegue reconstruir à medida que nós as perdemos, na velocidade necessária e suficiente. Aí nós vamos ter alguns limites. Né? Começa a ter uns lapsos de memória, depois a gente não tem memória, tem vaga lembrança, e assim vai, porque faz parte do ciclo da vida. Agora, esse processo é integrado, natureza, o planeta e a gente, sempre uns auxiliando os outros, formando cadeias, verdadeiras teias de interrelacionamento com todos os seres, com todo o conteúdo desse planeta. E às vezes alguns companheiros até esquecem, exacerbando, destruindo essas relações que têm um nível de organização muito além aqui do que a ciência, quando o homem possa pensar. Isso é feito, é dirigido, é controlado e deve ser uma coisa maravilhosa. É um dos grandes anseios, confesso para vocês, ao desencarnar, eu poder trabalhar no nível dessas organizações entre os seres vivos, que se possa ser pelo menos aqui na Terra. Não quero ser um capelino. Mas, continuando, minha gente, só uma parada aqui com um pensamento que aconteceu comigo nesse momento. O princípio inteligente ele vai evoluindo na matéria. E eu faço um exercício aqui agora, conjuntamente com vocês. Olha essas imagens aí. São expressões, todas elas de exercício da inteligência? Não, não. Olha, Fernando, mas o urso ali, um está ajudando o outro para subir ali. Olha as formiguinhas ali, uma se juntou com a outra e formaram uma ponte para que pudessem atravessar para outro ambiente. E esse negocinho aqui no lado à direita que parece um oito é a abelha. Ora, minha gente, são as belezas, maravilhas desse mundo que às vezes a gente não se liga nelas. Eu sempre gostava, quando eu era um profissional ainda, falar para os companheiros que trabalhavam comigo conviviam, eu dizia assim: olha, minha gente, a abelha que não participa da colmeia não tem direito ao mel. Talvez já possa até um dia ter soltado aqui, né? Por quê? Uma abelha, minha gente, quando ela sai da colmeia, ela vai voando, de repente ela encontra um campo florido. Ela poderia de forma consumista, se refastelar no néctar ali existente e deixar a colmeia para lá. Não, na mesma hora ela volta. E volta, começa a fazer uma dança, ela se desloca na colmeia como se fosse um oito. E, de repentemente, como você vê esse Szinho aqui, ela vibra o corpo inteirinho. Na verdade, a velocidade com que ela faz esse oito, essa dança, e com que ela vibra o corpo, ela está dizendo para todas as suas companheiras que existe um campo florido nessa direção e está mais ou menos a essa distância, em função que ela treme o corpo. Poxa, Fernando, isso aí não é expressão da inteligência? Não é como ali os pandazinhos, um ajudando o outro? Não. Aquilo ali, minha gente, são expressões do padrão genético que tem nas células desses seres, cuja organização, repito, e insisto nisso, não foi feito aqui, não foi ao acaso. Existe um controle que está num plano muito maior, que muitos cientistas
Aqueles, inclusive, os ateus, e os que foram os ateus acreditavam, alguns acreditam ainda, que foi o acaso. Não é. É uma ciência hoje que se desenvolve muito chamada etologia, que estuda o comportamento dos seres. Esses padrões da abelha, da formiga e dos pandas é uma expressão genética, é coisa instintiva. Agora, desses que estão no círculo laranja aí, não. Esses aí, eles analisam valores, eles não reagem só por instinto, eles têm ações instintivas, né? Aqueles ali devem estar com a pele bem dilatada, porque eles estão na praia do Cavaleiro pescando no verão, em fevereiro, com 40 graus, então tá os vasos sanguíneos tudo dilatado. Mas hoje, se um colega nosso que costuma frequentar a Praia do Cavaleiro, caminhar pela praia com a temperatura que está, o seu corpo está todo contraído, os vasos contraídos, arrepiados, para ele poder se adaptar. A isso é instinto. Mas quando ele ensina o filho dele a pescar, está relacionando valores, exercendo a inteligência, o raciocínio. Ou seja, a gente raciocina e escolhe ou isso ou aquilo, e vamos aprendendo, acertando e errando. E assim é que o princípio inteligente evolui até chegar ao estado nominal, onde ele exerce um grau de complexidade da análise ambiental e espiritual. É um processo contínuo de ensino e aprendizagem, ou aprendizagem e reaprendizagem. E o nosso mestre Emmanuel nos faz uma lembrança, eu vou ler para vocês aqui o mais lentamente que eu conseguir, que está no Fonte Viva. Ele diz assim: olha, quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica, ou seja, nós aqui incluídos, os nossos corpos físicos, em que o espírito encarnado se manifesta. Ora, o que ele está nos dizendo é exatamente isso. Existe uma organização, não sei onde, mas é no plano espiritual, que controla essas energias que vão constituir as moléculas da vida, do ADN, que vão formar as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e os corpos. Não é o acaso. E aí ele completa: a razão é a luz gradativa diante do sublime. Ou seja, a inteligência é um processo progressivo diante do divino, da aproximação com Deus. Continua Emmanuel. Não te esqueça, meu irmão, de que o Senhor te situou numa experiência terrestre, nesse mundo que é lindo, num verdadeiro paraíso, que te convida a produzir em favor da multiplicação dos tesouros. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Acho que é isso que ele está colocando aqui. A cada dia, louva, agradeça ao Senhor que te possibilitou, te agraciou com essas oportunidades valiosíssimas e com dons divinos. Ora, vamos ajudar uns aos outros. Quantos companheiros que estão reunidos conosco aqui, seja presencialmente, seja virtualmente, encarnado e desencarnado, que não pode nos ajudar de uma forma ou de outra. Vamos participar todos desse grande processo que é o progresso, sobretudo espiritual. Não suponhamos comum o que Deus purificou e engrandeceu. Às vezes a gente esquece, e com muita frequência. Então, complementando aquilo que o professor Herculano colocou lá no seu livro, Emmanuel, na verdade, já tinha colocado com um pouco mais de profundidade e nos diz: para termos um mundo melhor, vamos pensar, repensar, pensar de novo. Vamos estudar sempre, toda quarta-feira, toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, sempre. Vamos trabalhar, vamos servir, amar ao próximo ativamente, como nos amamos, como fomos sempre amados. Mas não nos esqueçamos, companheiros. Teve um espírito que se denominou Ferdinando, numa colocação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele nos orienta quando fala da missão do homem inteligente na Terra. Há poucas semanas nós estamos vendo essa colocação aí do Ferdinando.
Não vos ensoberbais do que sabeis. A ciência do homem, às vezes, pensa que sabem tudo e querem dar resposta para tudo, que é natural isso. É uma ansiedade do ser humano, por ser inteligente, o espírito encarnado. Não vos ensoberbais do que sabeis, porque esse saber tem limite muito estreito no mundo em que nós estamos. Suponhamos sejais sumidades e inteligência nesse planeta. Você é o rei de saber aqui. Nenhum direito tem de envaidecer-se. Por que isso? Porque a inteligência é rica de médio para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, empregada em conformidade com as leis divinas, as leis da natureza. Senão é orgulho, e daí deriva o egoísmo. Em suma, nós estamos aqui, meus irmãos, escolhendo e aprendendo a cada momento dessa vida. Nada é parado, tudo é dinâmico, para sempre, espiritual e materialmente. Tudo se transforma, tudo evolui, tudo progride. Mas e no plano moral? No plano moral, nós temos dois elementos fundamentais a ajudar a promover o nosso progresso: a razão, que é a capacidade que nós temos de estabelecer relação de valores entre coisas e daí fazemos nossas escolhas, a nossa capacidade de raciocinar, e a outra coisa fundamental é o livre-arbítrio. Então, através dos diversos órgãos do nosso corpo, recebendo os estímulos desse meio, nós podemos fazer reflexão. E aqui eu vou abrir o parênteses, porque normalmente nós utilizamos o conceito de reflexão expressando uma outra palavra. A gente não fala reflexionar, a gente fala refletir. A reflexão é o exercício da razão, mas refletir não. Refletir o que é? A foto, é a imagem que sai da gente, por exemplo, bate no espelho e volta igualzinho. Não mudou nada. A reflexão não. Ela é um pensar e repensar eterno. É uma essência do espírito. O refletir é o que acontece aí nas redes sociais, né? O pessoal fica repassando coisas. Às vezes até eles seguraram, porque só podia repassar quando é visto muito aquilo só algumas vezes. E às vezes a gente repassa coisa errada, ou repassa coisa que pode machucar o outro sem saber, enfim. Quando refletir é uma coisa quase que automática. A reflexão não. A reflexão, ela envolve vários processos da nossa essência, da nossa inteligência, do espírito. Algumas dessas eu coloquei aqui, talvez eu esteja esquecendo alguma. No meio científico, existe um encadeamento de reflexão. O cientista, o pesquisador, está sempre fazendo reflexões na busca de um objetivo, dirigidamente ou não. Então, você tem a ciência pura e a ciência aplicada, mas sempre é necessário um conjunto de encadeamento de raciocínio, de análises. Então, um cientista, por exemplo, que é um encarnado aqui, a primeira etapa é a observação, ele observa, depois ele procura compreender o que ele está observando. E em compreendendo, ele faz ensaios, experiências. Dessas experiências, ele faz uma análise e tira uma conclusão. Às vezes leva anos fazendo isso, às vezes até uma vida, minha gente, uma encarnação. Mas isso também é um processo que está planejado, está no planejamento encarnatório, certamente. Mas às vezes a gente aqui tira a conclusão sem pelo menos observar. E a observação é a base de tudo. Se a gente observa errado, a gente vai o quê? Compreender errado. Vai fazer experiência errada, vai analisar errado, vai tirar a conclusão errada. E a gente faz isso, todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Mas Jesus, ele se afastava, ele contemplava, ele meditava, ele nunca tirava a conclusão equivocada, sempre a nos ajudar. E foi nessas reflexões, desde março, pensando na questão do progresso, eu tirei algumas conclusões que são minhas. Cada um de vocês poderá exprimir aqui as suas. Primeiro, que a doutrina espírita é um grande programa educacional. Nós, né, encarnados, obedecendo ou não às leis da natureza, baseado no nosso conhecimento intelectual, nosso conhecimento e vivência moral,
nós nos conectamos sempre com o mundo dos outros, com o espírito dos outros. E vamos fazendo aí um conjunto de processos, onde não tem pecado, não tem culpa, não tem castigo, não tem dogma e não tem ritos. Porque isso é muito comum nas religiões. E isso, na verdade, serve apenas a relações de dominância. E os espíritos colocaram que não pode haver relação dominador-dominado. O que pode haver é mais experiente e menos experiente. Então, pecado, culpa, castigo, dogma e rito, a gente apaga tudo. Nós, é que nesse processo educacional, convivendo e escolhendo, encarnados e desencarnados, exercendo a nossa inteligência e fazendo escolhas, nós vamos crescendo um com os outros. Então, avaliando quando possível, seja encarnado ou desencarnado, nós aprendemos, o que erramos vamos reaprender numa mesma encarnação ou não, mas sempre progredindo. Na verdade é isso, a gente estamos sempre nos educando, sempre nos ajudando. É como um vórtice, à medida que isso vai aumentando em nós, o nosso perispírito vai cada vez se alargando mais. Às vezes, nesse processo de ensino e de aprendizagem, a gente dá uma meia trava, mas aí a gente também leva uns trancos. Mas todos nós vamos para frente, é um grande consolo. Então, desde a criação, através das vivências, aprendendo e reaprendendo, nós vamos consolidando os saberes. Saberes que se transformam em sabedoria, ou seja, é a construção da fé em nós. E na medida que isso progride, desde que nós fomos criados, espírito que somos, cada vez nos aproximamos mais, porque nossos perispíritos nos permitem fazer isso. Um dia estaremos junto com Jesus, próximo ao Pai Criador. Mas se hoje você ainda acredita, puxa, eu estou cheio de defeitos, vocês não têm ideia quantos defeitos eu fico em cada dia encontrando mais em mim. Mas eu tenho grande consolo que amanhã poderá ser diferente. Nesse vórtice da evolução, eu já sei que se hoje tenho consciência cada vez maior das minhas imperfeições, tenho certeza também que amanhã será diferente em função de quê? Do que eu venha a escolher. Nada do que foi será. Nada é estático. Não adianta a gente querer ficar em zona de conforto. Uma hora a gente vai levar um sacode. Nós não temos que ter medo do novo. Vamos nos ajudar uns aos outros e fazer questionamento, fazer pergunta, duvidar, questionar e bater ideias. E assim nós vamos construindo o nosso saber. A doutrina espírita possibilita o meu progresso na relação com o meu semelhante. Por isso que é importante que todos nos ajudemos. Toda semana tem um novo companheiro fazendo estudo, coordenando o estudo, para que essa nossa colmeia possa aumentar cada vez mais, a colmeia do saber. Pelo aprendizado, minha gente, a cada encarnação poderemos progredir. Depende do que nós venhamos a escolher. Através das minhas escolhas e esforços, poderei acelerar ou não o meu progresso. Mas vamos progredir, que o progresso nos aproxima do Criador. E eu volto mais uma vez com uma lembrança do nosso mestre Emmanuel. Vamos agradecer a providência celeste, a Deus, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Nós temos que agradecer muito esses momentos que nós temos nesse mundo. É a cegueira nossa, por vezes, que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Quantos não dizem, ó Deus, por que fizeste isso comigo? Na verdade, nós estamos recebendo alguma ajuda e não estamos percebendo. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nesse mundo nós temos momentos felizes e outros menos felizes, pois que o progresso e a felicidade são inexoráveis, mas nós precisamos progredir. E não tenhamos receio do novo, pois que todo caminha para a perfeição. Um dia estaremos como Jesus. Vamos acreditar. Então, companheiros, que brilhe, como disse Emmanuel, a nossa luz.